noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa celebração da Igreja Batista da Paz. Você é muito bem-vindo em nosso meio, sinta-se abraçado, abraçada, onde você estiver, aí na sua casa com a sua família, tendo esse privilégio, ou seja no transporte público, indo, ouvindo, ou seja em qualquer outro local que você, mesmo em outra atividade, está se colocando para ouvir o Senhor, para celebrar o Senhor. Seja muito bem-vindo para celebrar conosco. Deus abençoe você e sua família em mais esse dia de celebração. Vamos cantar essa canção que diz: vem, esta é a hora da adoração. Essa é a hora de glorificarmos ao Senhor, de continuarmos dizendo que Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da graça. É por isso que nós celebramos a Ele. Sabemos que antes de nós chegarmos até o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor é um Deus que vem ao nosso encontro, ao encontro daqueles que o adoram e o adoram em espírito e em verdade. O Senhor que se ofereceu por nós. O Senhor que fez um plano de amor, que entregou o seu Filho, enviou o seu Filho como oferta viva, como prova de amor, como oferta de amor por nós, em nosso lugar. E, Senhor, só podemos te louvar por isso, só podemos te glorificar por isso, só podemos te exaltar por isso, por sua fidelidade, por sua bondade. E obrigado, Deus, porque hoje podemos cantar: vem, esta é a hora da adoração. Não precisamos estar num templo, não precisamos estar num lugar X específico, mas aonde estivermos, como estivermos, o Senhor está sensível, está aberto à nossa oração, ao nosso clamor, e recebe a nossa adoração, nosso obrigado, Deus, porque o amor de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus encurtou, extinguiu todas as barreiras que poderiam existir entre nós. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que está chegando mais uma vez.
você que foi convidado por alguém, recebeu o link dessa transmissão para estar conosco, você é muito bem-vindo, bem-vinda também. E aproveite esse momento, compartilhe essa transmissão na sua página do Facebook, envie por favor o link dessa transmissão no WhatsApp da sua família, de amigos, no story do seu Facebook, do seu WhatsApp, para que nós possamos usar esta ferramenta para chegar a mais casas e famílias possível e sermos canal, instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, pela misericórdia do Senhor. Vamos cantar que o Senhor é glorioso. Glorioso és tu, Senhor. Deus é cheio de glória e majestade. Não há outro Deus como o Senhor. Porque Jesus é o Senhor da glória. A Bíblia diz que não há outro nome que possa ser dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Ele é Deus Todo-Poderoso. E por isso nós cantamos e reafirmamos e confessamos que Ele é o Deus do impossível. Não há outro igual ao Senhor. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, dado uma determinada situação, foi escrito, foi registrado: para Deus não há impossíveis. Para o Senhor não há impossíveis. Tudo é possível para o Senhor. Ore através dessa canção. Oh, meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai.
Você crê que o Senhor é o Deus de todas as possibilidades, o Deus Todo-Poderoso? Vivamos assim nesta fé, nessa confiança. Eu quero convidar a você a ler comigo esse texto, Mateus 18, de 21 até 19, versículo 1, que é um texto que eu lerei na versão A Mensagem, é uma paráfrase, é uma releitura da Bíblia, composta por um pastor que levou muitos anos para escrever essa paráfrase, o pastor Eugene Peterson, e ele trata de uma nova releitura sobre o Evangelho da Graça de Deus. Então, Mateus 18, 21 tem por título Uma História de Perdão. Nesse instante, Pedro teve a coragem de levantar. Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7. Jesus respondeu, 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou, dá-me uma chance e eu pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando o encontrou, com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou, pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou, dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível, mandou para a cadeia com ordem de ser solto, só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e contaram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse, você é mau caráter, perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar todas as dívidas. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Depois de transmitir esses ensinamentos, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Amém. Deus, obrigado por tua palavra lida nesta noite e obrigado por mais esta história de fé, esperança e amor que somos colocados, reapresentados e desafiados nesta noite. Obrigado, Deus, por sua palavra de vida e esperança. Obrigado porque a tua palavra nos conduz a uma vida nova, a uma vida na presença de Deus. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma história de perdão é uma história sempre atemporal, ou seja, é uma história que nunca perde a validade, é uma história que nunca fica velha, é uma história que nunca é fora de ordem, porque em todo tempo o perdão é uma questão, é um desafio para todos nós. Quem nunca foi desafiado, quem nunca se viu colocado ou até criado uma situação na qual você precisou perdoar, ou precisou pedir perdão, ou talvez você precisa fazer uma dessas coisas ainda. O perdão é totalmente inerente, ou seja, ligado, faz parte da nossa vida. Pensando na figura dos nossos pais, ou seja, de quem foi o nosso cuidador, quantas vezes a pessoa que nos criou, que cuidou de nós, que nos educou, nos perdoou? O que seria de nós se essa pessoa tivesse contabilizado? Ou se as pessoas contabilizassem os nossos perdões? Tem
um dito popular que os gatos têm 7 vidas, 7 chances. Imagina se a cada erro, equívoco, falha, vacilo, escorregão, tropeço que cometêssemos, nós fôssemos perdendo as chances, perdendo as fichas. Nós viveríamos extremamente pressionados, nós viveríamos extremamente sofrendo, extremamente sofridos e desesperados pelo tempo e por essas chances irem nos sufocando, nos comprimindo, porque as nossas oportunidades de receber perdão foram acabando. Nesse texto, Pedro, esse grande apóstolo, esse grande discípulo, teve a coragem de perdoar, diz nessa versão. Talvez muitos estavam ali naquele zum, naquele burburinho, pensando, o que Jesus tem a dizer sobre perdão? Quantas vezes eu tenho que perdoar? O que a lei diria? A lei tem um certo parâmetro, mas e Jesus? Então o Pedrão, chega e pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me prejudica? 7? 7 é um número perfeito, é um número completo. No contexto judaico, os números são muito significativos, os números têm uma importância muito grande. E 7 é um número que denota, olha, eu tenho a capacidade perfeita de perdoar. Eu perdoei 7 vezes a minha esposa. Eu perdoei 7 vezes o meu filho. Eu perdoei 7 vezes o meu chefe. Eu perdoei 7 vezes aquele meu vizinho. Olha, 7 é muito pouco. Imaginemos agora não só uma história da nossa criação, mas a história de um relacionamento nosso, de um namoro, de um casamento, de um relacionamento entre os filhos, entre os irmãos de uma casa, entre os primos, familiares. 7 não é suficiente. E Jesus faz um desafio e diz para eles, não só 7, mas 70 vezes 7. Olha, esse 7 é um número completo, é um número perfeito. Esse número multiplicado por 10, 70, e multiplicado por 7, daí 490 vezes. Talvez até essa nova cota, essa cota largada, ainda nós já tenhamos ultrapassado com alguém que se relaciona conosco. Com Deus, então, certamente. É impossível que tenhamos um relacionamento pleno com alguém, até com o Senhor, sem que nós não nos machuquemos. No sentido que nós firamos a Deus, nós machuquemos alguém. Um relacionamento que não há arranhados, ferimentos, atritos, faíscas, não é um relacionamento. O livro de Provérbios, capítulo 17, diz que um bom amigo é como um ferro que afia outro ferro. Imagina uma talhadeira ou um outro material tentando afiar um ferro. Quantas faíscas de fogo levantarão? Quantas faíscas, redundância, quantas faíscas, sairão de um ferro triscando, atritando o outro? E nesse sentido, Jesus, que é muito sábio, muito pedagógico, muito cuidadoso em ensinar, em trazer à realidade das pessoas um ensinamento, ele traz o texto de uma parábola. Ele supõe a seguinte situação: um rei começa a acertar as contas, a fazer a contabilidade. Imaginemos agora no momento de arroxo econômico devido à crise que estamos vivendo e convivendo. O rei começa a refazer as contas, ver quem está devendo a ele, ao seu reino, quem tem promissórias, quem tem dívidas, quem tem penhores, e tudo deverá ser pago.
até que ele chega a um indivíduo que devia apenas 300 toneladas de prata. Não sei dizer para você hoje quanto custa o quilo de uma prata, ou 100 gramas de prata, ou o grama da prata. Mas podemos imaginar que 300 toneladas é muita coisa. É um valor quase que inestimável, quase que incalculável, de uma cifra tão gigantesca e de tal monta. E esse rei iria prender o seu devedor. E o devedor se joga, suplica misericórdia para que não fosse preso, seus bens leiloados e sua família, sua esposa e seus filhos vendidos e feitos escravos, como ele também o seria. E o rei ouviu com misericórdia o clamor desse homem e fez o quê? Perdoou. Talvez esse homem que recebeu o perdão estourou os 490 perdões que ele poderia receber. Se um perdão por uma tonelada já seriam 300 perdões, se a gente puder fazer essa conta imaginária. E esse homem então sai dali perdoado, sai dali tendo sido alvo de misericórdia e graça. Até que ele se encontra com um devedor dele. E ao invés de ele multiplicar o perdão, ele é extremamente rígido, insensível e não reproduz a misericórdia que ele recebeu e manda prender estes seus devedores que deviam a ele uma pequena quantidade, eram apenas 100 moedas de prata. Olha só o absurdo, 300 toneladas de prata para 100 moedas de prata. Talvez a balança teria ficado assim. E por apenas 100 moedas de prata, que também era um valor considerável, ele mandou prender aquele homem, seu devedor, até que quitasse a dívida. O absurdo foi tão grande, foi tão inescrupuloso, foi tão escandaloso, que as próprias pessoas o entregaram para o rei. São coisas assim que nós não entendemos, como por exemplo, a falta de generosidade, sensibilidade de pessoas que se aproveitam da necessidade das outras num tempo de tragédia. Há uma frase que se diz: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Há quem se aproveitam da tragédia e da desgraça alheia. Estamos vendo isso. O superfaturamento e o lucro absurdo e ostensivo de muitas pessoas nesse tempo de pandemia. E foi tão absurdo aquele homem não ter perdoado seu devedor de 100 moedas e ter sido perdoado pelo rei por 300 toneladas de prata, que quando o rei soube disso, mandou real: você é mau caráter. Talvez, se a gente pudesse imaginar, o rei tenha até falado uns bons palavrões, se é que palavrões são bons, tenha feito um discurso o desprezando, humilhando, dado um sermão, se é que sermão é algo ruim, mas dado um sermão para aquele mau caráter, insensível, cretino, que não conseguiu perdoar. E ele então foi preso com sua família, foi feito escravo e os seus bens leiloados. A dívida, a punição, a pena que havia sido prescrita, que havia sido cancelada, agora foi atualizada. Imaginemos talvez que aquele rei tivesse ainda usado de maior rigor e furor sobre aquele cretino mau caráter. Uma história hipotética, inventada. Mas o que dela se aplica a nós?
Quantas toneladas de falhas, de pecados, de vacilos, de erros Deus abonou da sua vida e da minha vida. E por pequenas moedas de prata, moedinhas de centavos de prata, nós não somos capazes de perdoar uma outra pessoa. Há uma frase de C.S. Lewis que diz que nós começamos a resolver o problema do perdão quando paramos de olhar para o que a pessoa fez a nós e começamos a meditar no que Deus nos perdoou. Porque você se conhece. Eu me conheço. E eu conheço a mim mesmo, nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, no meu íntimo, no meu interior, e sei que o Senhor perdoou e perdoa constantemente as minhas fraquezas, as minhas falhas, os meus pecados. E quantas vezes para mim também é difícil perdoar situações infinitamente menores do que as quais o Senhor já me perdoou. Deixo para você esse pensamento, que muito mais do que justificarmos não perdoarmos alguém ou não pedirmos perdão a alguém, é nos lembrar aquilo que Jesus já nos perdoou, já nos concedeu, já fez por nós. Começamos a conseguir perdoar alguém, preste atenção, preste muita atenção, começa a se tornar mais fácil, ou começamos a olhar esse processo do perdão de um jeito diferente, quando começamos a nos conscientizar e a nos relembrar que o perdão dado por Deus a nós é infinitamente maior do que o perdão que recebemos, do que o perdão que poderíamos dar a alguém. Que Deus ajude a você e ajude a mim a não sermos como esse mau caráter, a sermos homens e mulheres cheios de misericórdia e graça, verdade e graça a cada dia. Amém. Nesse momento, vamos orar. Peço que você compartilhe aqui nos comentários, por favor, os seus motivos de oração, sejam agradecimentos ou pedidos, para que nós possamos orar em instantes após cantar essa próxima canção. Nós cantaremos que Deus é um Deus de amor, que mesmo mediante a tantas lutas e dores, num deserto, nós parecemos estar. Cantemos então. Pareço estar, mas entrego os meus temores.
obrigado por mais esta noite em que celebramos o Teu glorioso nome. Obrigado porque o Senhor é o Deus da vida. E como cantamos, o Senhor é um Deus de amor. Deus é amor, diz a primeira carta de João. Dizem as cartas de João, Deus é amor. São apenas 3 palavras que resumem a expressão máxima desse Deus que nos ama, que cuida de nós e que age com misericórdia sobre nós a cada dia. Senhor, a glória e o louvor sejam dados ao Teu nome a cada momento. Glórias e louvores sejam dados ao Senhor em todo o tempo. E nesta hora, meu Deus, nós colocamos este tempo de orar ao Senhor. Ó Pai, cantamos que queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E por isso, Senhor, oramos com todos os irmãos e irmãs que compartilham esses momentos de oração conosco. Todos os irmãos que pedem por suas famílias, seus lares, familiares, Senhor. Agradecem pela vida, pelas bênçãos, pelas curas, pelos cuidados, pelos livramentos. E também suplicam graça e misericórdia, Deus, como todos os irmãos que nesta manhã colocaram seus motivos de oração aqui, seus agradecimentos. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que compartilham esses momentos de oração aqui. Obrigado, Deus. O Senhor receba, por favor, esses agradecimentos, pedidos que foram colocados no Teu altar. Que eles cheguem até o Senhor como um cheiro suave, como um incenso suave. Ó Deus, o Senhor conhece cada pedido e agradecimento colocado. Receba em Tuas mãos, ó Pai. E Deus Santo, nós queremos pedir pelos nossos vizinhos, Senhor, cuida deles. Queremos pedir pelos nossos familiares, cuida deles também, Pai. Em especial aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Ainda não experimentaram desse relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro que Jesus nos oferece. Ainda não abriram o seu coração, como diz Apocalipse 3:20, que o Senhor está batendo a porta e se abrirmos a porta Ele entrará e será conosco. Senhor, seja com esses nossos familiares, seja Deus com nossas famílias. Queremos pedir uma bênção especial também, Pai, pelos enfermos, pelos enlutados. Ó Deus, são mais de 100 mil famílias enlutadas, tem misericórdia. Ó Deus, queremos pedir pelos desempregados, pelos empreendedores, empresários que têm fechado suas portas, que têm perdido, ó Deus, também os seus negócios. Aqueles, Pai, que estão perdendo renda, que estão precisando da ajuda de pessoas, de igrejas, de amigos, porque os benefícios têm falhado. Ó Deus, pedimos graça, pedimos, Pai, pelos idosos, pelas crianças, tantas crianças e adolescentes e jovens Brasil afora sem aulas. Ó Pai, não podem estudar, não tem internet, não tem computador, um celular em casa, tantas injustiças e desigualdades. Ó Pai, aqueles que não têm comido pelo menos 3 vezes por dia, aqueles que não têm onde morar, Pai, a população de pessoas em situação de rua que tem aumentado assustadoramente, Senhor. Ó Pai, nos ajude a ser uma igreja próxima, concreta e humana. Ó Pai, também queremos pedir e suplicar uma bênção especial pelo nosso bairro. Ó Deus, seja com o nosso bairro, toda a Praça Seca que tanto precisa de Ti, precisa da intervenção do alto, da glória do Senhor sendo derramada e manifestada naquele lugar, Pai. Ó Deus, não precisamos de mãos de homens, de autoridade, nós precisamos da mão do Senhor. Ó Pai, obrigado por esta noite. Dá-nos um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoado. E Deus, queremos agradecer pelos aniversariantes dessa semana. No domingo, nosso irmão Rafael Melo fez aniversário. E hoje a minha mãe também faz aniversário. Obrigado, Deus, pela vida dela e por tudo que o Senhor tem feito na vida dela também, Pai. Obrigado pela bênção dos nossos irmãos que aniversariam e por poder provar da Tua fidelidade na vida dos nossos irmãos. Deus querido, obrigado por Teu cuidado, obrigado por Tuas bênçãos sobre nós. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que orou conosco, que participou conosco. Você
é muito bem-vindo e bem-vinda conosco e nós ficamos muito honrados de ter você. Nós, todos os domingos, nos encontramos às 10h20 da manhã e às 18 horas e às quintas-feiras sempre às 19 horas também, nesse formato online. Temos pedido a Deus graça e direção para que nos dê sabedoria e discernimento para entender o momento certo de voltarmos às nossas atividades presenciais, mesmo que pelo menos um encontro semanal. Isso está sendo pensado, estudado. Nos ajude em oração também para que nós, como liderança da igreja, possamos chegar a um denominador comum e que o mais importante é a vida. As pessoas, as nossas vidas importam, todas elas importam e não podemos dar nenhum passo em falso. No próximo domingo, às 18 horas, celebraremos a ceia do Senhor, então desde já prepare os seus elementos, o seu pão, para que você parta com a sua família, o seu copo com suco, preferencialmente de uva, para relembrar o cálice de sangue de Cristo, para relembrarmos a memória, paixão e ressurreição de Jesus. Então você já é convidado também para participar da ceia do Senhor conosco no próximo domingo às 18 horas. No domingo pela manhã também nós comemoraremos o Dia do Jovem Batista. Teremos um irmão convidado, um pregador convidado para nos abençoar. Então será um tempo de celebração, de oração conosco. E como temos falado em nossas celebrações, se você tem passado por alguma dificuldade ou conhece algum vizinho, algum familiar que precisa de alguma ajuda de alguma maneira, fale comigo, me escreva, para que possamos, como Igreja de Jesus, chegar até essa casa. Deus abençoe você. Uma noite de paz e descanso, guardado pela presença do Senhor, e até no domingo às 10h20 da manhã, permitindo o Senhor. Deus abençoe você. Tu és O príncipe da paz, tu és o desejado das nações, só tu tens palavras de vida, esperança para os nossos corações. Tu és Socorro bem presente, tu és auxílio nas tribulações, só tu tens o bálsamo de cura, o remédio para os nossos corações. Príncipe da paz, reina sobre nós, reina, toma o teu lugar. Príncipe da paz, reina sobre nós, reina, toma o teu lugar. Que se estenda o teu governo, que se aumente o teu domínio, que venha a paz sem fim. Vem Jesus, vem Jesus, príncipe da paz. Príncipe da paz, reina sobre nós, reina, toma o teu lugar. E agora que a graça, tão maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, tão grande amor de Deus nosso Pai,
o consolo, o conforto, a alegria e o conformismo do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.